Olá, aqui é o professor Rafael Marrom e a aula de hoje é sobre fração. Mas no que nós vamos falar sobre fração? Sobre o que significa uma fração, qual é o significado de uma fração, certo? Então acompanhe aqui. Para lembrar vocês, uma fração é um número representado dessa maneira, certo? Nós temos um número em cima, um traço, um número embaixo. O número de cima é chamado de numerador, o número de baixo de denominador. Lembrando que eles têm que ser números naturais e o B não pode ser zero, certo? De todos os números naturais, o B só não pode ser zero. Nessa fração, podemos ter como resultado um número natural. Isso quer dizer, quando isso acontece, que o A é múltiplo de B. Mas para lembrar vocês o que é ser múltiplo, é o seguinte: um número é múltiplo de outro quando ele advém de uma multiplicação feita por esse outro número. Como exemplo, quais são os múltiplos de 2? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então esse 2 e esse 4 são múltiplos de 2 porque são resultado da multiplicação de 2 por qualquer outro número, certo? Então quando acontece desse número A, ele for múltiplo desse número B, quer dizer que ele vai ter como resultado, dentro de uma fração, como um número natural. Mas e quando isso não acontece, certo? Como é que nós vamos ler essa fração? Como é que nós vamos entender essa fração? É simples. Acompanhe aqui comigo no quadro. Eu coloquei aqui 3 itens, uma pizza, um chocolate e uma maçã, para mostrar a você o significado de uma fração. Quando eu tenho uma fração, eu tenho uma coisa, pode ser qualquer coisa que você identificar, e eu vou pegar essa coisa e vou dividir em várias partes iguais, certo? Então aqui eu peguei a pizza e dividi em 8 pedaços. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí como é que eu coloco isso dentro de uma fração? Olha, o número de vezes que ela foi repartida vai se tornar o denominador. Nesse caso, 8. Aí eu tenho aqui os pedaços que não foram comidos e os pedaços que foram comidos, certo? Quantos foram os pedaços que foram comidos? 1, 2, 3. Então aqui eu tenho 3 oitavos, foi a parte que foi comida. E qual foi a parte que não foi comida? Eu vou só apagar um pouquinho aqui, para diminuir o espaço que nós vamos usar. A parte que não foi comida foi 1, 2, 3, 4, 5. Mas lembrando que embaixo fica a quantidade de vezes que eu dividi aquele item, né? Que foi a pizza. Então eu dividi em 8 pedaços. O número que não foi comido foi 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 oitavos, certo? E a soma desses dois vai dar a quantidade total de pizzas, que é 8 oitavos, certo? Aqui eu tenho chocolate. Se vocês podem ver, ele foi dividido em 5 pedaços iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Seguindo esse exemplo, qual é o denominador? 5, que foi o número de vezes que eu dividi esse item. E aqui eu coloquei as partes que foram consumidas e que não foram consumidas. Vocês podem ver, 1 foi consumido, então se torna 1/5 o que foi consumido, mais a parte que não foi consumida foi 1, 2, 3, 4. 4 não foi consumido, de 5 pedaços, que foi o número que eu dividi. Isso vai dar 5/5. Aqui eu também trouxe para vocês o exemplo de uma maçã. Vocês podem ver que ela foi repartida ao meio. Então, eu posso colocar aqui quantos pedaços foi repartido em 2. Quantas partes foram consumidas? 1. Quantas não foram consumidas? 1 também, um pedaço de 2. Eles somados vão dar 2 sobre 2, certo? Lembrando que tudo isso aqui foi uma pizza, um chocolate e uma maçã que foi dividida. Isso aqui representa os pedaços, né? A maneira como nós dividimos aqui os itens. Aqui a pizza em 8, o chocolate em 5, a maçã em 2. E aqui nós colocamos o que? A representação deles, das partes que foram comidas, que foi 3 pedaços de 8. Não foram comidas 5 pedaços de 8. E a soma deles, o total de pedaços que essa pizza teve no início, que foi 8 de 8 pedaços. Aqui, igualmente, nós tivemos, né, o chocolate dividido em 5 pedaços, como colocamos no denominador, a parte que foi consumida, um pedaço de 5, e as outras 4 partes que não foram consumidas, 4 de 5, e a soma deles dá 5 de 5, que foram o número de divisões que o chocolate teve. E a maçã, igualmente, nós dividimos em 2 partes, uma parte foi consumida e a outra não, e a soma das 2 partes da maçã, certo? Que formam uma maçã só. Se foi útil para você essa aula,
dá um like, compartilha, se inscreva no canal. Vão ter muito mais aulas aí para ajudar vocês a entender e superar os desafios de matemática. Muito obrigado e até a próxima.